Bom dia a todos. Vamos dar sequência agora ao nosso curso e hoje estaremos dando continuidade ao desenvolvimento. Bem, hoje iremos criar uma nova página no software, ou seja, vamos imaginar como é que seria a nova página, vamos criar inicialmente uma página simples para poder navegar, para poder criar um mecanismo de navegação entre páginas e logo em sequência iremos iniciar a página final. Vamos fazer a parte da tabela. Bem, com relação à referência, no caso, a imaginar como seria a nossa tela, eu adiantei trazendo um pouco da ideia do que eu pensei que poderíamos fazer. Bem, em preto aqui nós temos a nossa tela, como conhecemos, em vermelho temos a barra de navegação com aqui o ícone, dá um zoom, com aqui o ícone, a logo, a página home, porém aqui tem um novo item. Agora nós temos uma nova página que eu vou chamar estudantes. Perfeito. Em verde, nós teremos a página de estudantes e nela nós teremos uma tabela onde cada linha azul é um dado dessa tabela, cada linha rosa é um conjunto de operações que podemos fazer com esse dado em específico, ou seja, aqui vai ser o estudante Joãozinho, e que nós podemos editar, visualizar ou apagar. Aqui nós teremos um campo de filtro e aqui nós teremos um botão para poder cadastrar um novo aluno. Porém, vamos, na verdade, uma vez que já imaginamos como será a nossa página, vamos dar sequência ao próximo passo, que é criar uma página simples para podermos navegar. Bem, para isso, vamos acessar o nosso VS Code, pois aqui iremos começar a realizar esse processo. Bem, esse processo de criar uma nova página, nós podemos realizar esse processo, na verdade, da seguinte forma. Dentro de app, nós temos a nossa page.tsx, que é a página home. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa página. Uma vez copiado, ainda dentro do app, nós vamos criar uma nova pasta e vamos chamar de estudantes. Opa, estudantes. Perfeito. Dentro dela, iremos criar um arquivo chamado page.tsx. Uma vez que fizemos isso, vamos colar o código que copiamos aqui da home. Vamos mudar o nome de home para estudantes. E pronto, criamos uma pasta, colocamos uma página dentro dessa pasta. Vamos abrir o navegador para ver se algo aconteceu. Vamos atualizar. Curso web continua, ainda continua home e a página home. Ou seja, aparentemente nada mudou. Dá o zoom. Aparentemente nada mudou. O detalhe aqui, se viermos no navegador, na URL, e escrevermos estudantes, vamos abrir a página de estudantes. Ou seja, a nossa página, embora muito simples, ela já foi criada, ela já está funcionando. Algo que não é muito interessante é buscarmos só pela URL. É interessante termos algo aqui do lado de home para podermos navegar entre as telas. E é isso que vamos fazer agora. Para isso, vamos voltar ao VS Code, vamos abrir a barra de navegação, porque é nela que queremos colocar um novo item, e podemos simplesmente copiar o link da home e colocar aqui embaixo, porém, ao invés de barra puro, será estudantes. Perfeito. E aqui, estudantes. Se voltarmos aqui, temos que ter... na verdade é isso mesmo. Vocês estão vendo que, embora apareceu aqui, tá um pouco colado. Tá um pouco colado, não, tá muito colado. Então é interessante darmos um espaço entre os itens da navbar. Para isso, vocês vão copiar o código que está no GitHub, ou então copiar manualmente o código que eu vou escrever aqui, para termos essa diferenciação. Diferenciação não, essa distância entre os itens. Após colocarmos isso e voltarmos no navegador, agora sim percebemos que a distância ela está muito melhor, principalmente se compararmos como estava anteriormente. Temos a home e podemos ir para estudante. Vejam que na URL também o valor da URL, a informação que está na URL é alterada conforme na página que clicamos. Aqui vai para estudantes
e aqui vai para Home. Perfeito. Vamos voltar no slide. Imaginamos já como seria a nova página, criamos uma página simples para navegar e agora vamos iniciar a página final. A página final, para lembrar, é essa tabela aqui. No caso, hoje, iremos desenvolver essa tabela. Para isso, vamos começar a utilizar os recursos dessa biblioteca ShadCN. O link desse local, embora vocês possam procurar, já está presente no material de apoio. E aqui nós vamos utilizar essa data table. Se vocês puderem ver, nós temos cada linha uma informação. Aqui nós conseguimos realizar algumas operações, conseguimos filtrar, no caso o modelo para poder filtrar, e aqui algumas outras coisas. Para poder utilizarmos isso, teremos que adicionar a tabela no nosso código. Para isso eu vou abrir um terminal para poder realizar. npx, ele vai adicionar e também vamos instalar essa outra dependência. Ele está falando que já existe, porque eu coloquei anteriormente, coloquei para reescrever, isso aqui também, e aí vocês vão dar Enter. Após realizar o download, vamos descer um pouco mais, porque isso daqui é muito importante, a estrutura do projeto. Ele fala que para podermos utilizar o data table, precisamos ter um arquivo chamado, não é que precisamos, mas fica interessante separarmos as coisas, né? Temos o columns.txt, temos o datatable.txt e o page.tsx. Perfeito, vamos criar isso então. Vamos começar pelo datatable.tsx. Eu vou copiar esse nome e vou aqui na nossa pasta de estudantes, novo arquivo, datatable.tsx. E é nele que vamos começar a trabalhar agora. Como código, nós podemos, na verdade, aqui em cima, verificar o código que ele utiliza para poder realizar isso. Nessa página só, ele colocou tudo. Vocês podem perceber que ele colocou a constante, que será as nossas colunas. Ele colocou, deixa eu ver um pouco mais para baixo, o data table, que seria a nossa página data table, e ele também colocou a renderização disso em si. Não é isso que vamos fazer. Vamos separar cada elemento, porém na verdade, ao invés de copiar esse código inteiro, eu vou estar disponibilizando um novo código para começarmos a editar e, na verdade, também entendê-lo. Perfeito. Como nós vamos utilizar alguns ícones, eu sugiro que vocês também possam instalar essa biblioteca. Vocês vão dar um npm install radix-ui /radix-icons. Com isso, nós teremos um acervo de ícones disponíveis para podermos utilizarmos no nosso projeto em si. Bem, com relação ao código, vocês novamente podem acessar ele através do GitHub, ou então, na verdade, tem que ser através do GitHub, porque fica um pouco inviável copiar todas as linhas aqui. Porém, o código ele vai estar dentro justamente desse arquivo. O arquivo que eu me refiro é o data table, tá bom? Pelos imports, eu vou fazer passo a passo com vocês, antes de copiar todo o código. Pelos imports, nós vamos precisar de tudo isso aqui. Nós vamos precisar de algumas definições da coluna, alguns componentes do table, alguns ícones que está aqui e dois novos componentes que está dando erro porque nós não temos ele, que é o select e o input. Então vamos baixá-los para poder utilizarmos na nossa interface, no nosso projeto. O primeiro que precisamos, só vou voltar para poder verificar, é o input. Então vamos buscar aqui pelo input, vamos copiar esse código e vamos instalar. Enquanto ele baixa, vamos ver qual outro que ele pede. O outro é o select. Perfeito. Vamos voltar para a página, vamos buscar pelo select e vamos copiar. O select é como se fosse um combo box. Vamos abrir aqui, também instalar o select. Perfeito. Uma vez instalados os dois, se voltarmos para o projeto, os erros eles devem ter saído. Exatamente. Todos os erros
saíram. O que eu vou fazer agora é criar a nossa função. Eu vou dar um export default data table. Na verdade, eu vou copiar esse código para agilizar o processo. Data table. Vou fechar o parênteses. Vou voltar aqui. Perfeito. E ele tem algumas... Ele recebe, na verdade, alguns parâmetros, né? Ele vai receber as colunas. Deixa eu fechar isso daqui. Perfeito. E é isso. Eu vou também ter uma interface aqui em cima. Exato. Na verdade, eu vou logo jogar todo o código aqui e sair explicando passo a passo para vocês. O código é grande, então vamos ver por parte o que está aqui. Vou minimizar o data table, minimizar a interface. Os imports continuam a mesma coisa. Essa interface é apenas uma forma de abstrair como vamos definir os nossos parâmetros que estão aqui. Isso daqui é algo futuro que iremos desenvolver, então, por enquanto, eu irei estar apagando, porque irá nos atrapalhar. Aqui embaixo, nós temos algumas coisas que é da própria tabela. Eu não precisei criar. Isso já vem com código que lá no Data Table ele disponibiliza para a gente. Então, a gente não precisa estar reinventando a roda. Ou seja, aqui nós temos, por exemplo, falando sobre paginação, como podemos fazer paginação, podemos ver, deixa eu subir aqui, o que mais ele fala. Ele fala sobre o filtro, o que precisamos ter para o filtro, ou seja, ele fala quais componentes precisamos adicionar, ou seja, realmente está tudo aqui muito bem escrito, muito bem explicado, e só basta a gente poder pegar isso e jogar para podermos ter a tabela que necessitamos. Né? Nesse caso, essa tabela aqui é o que precisamos. Bem, uma vez que já finalizamos o data table, se acessarmos o nosso código, vamos perceber que nada mudou, porque a nossa página estudantes em si, ela ainda não sabe o que é o data table, ela não conhece o data table. Inclusive está com um erro aqui, eu vou só comentar porque é o código que vamos fazer posteriormente. Eu vou inclusive apagar daqui para não nos atrapalhar. Perfeito. Como ela ainda não sabe o que é o data table, nós precisamos colocar essa informação justamente aqui na nossa página. Para isso, nós vamos precisar de algumas coisas. Eu vou copiar. Na verdade, essa eu vou fazer algumas partes passo a passo para podermos entender. Nós temos uma sequência de imports que vamos precisar. Perfeito. Isso daqui, por enquanto, vamos deixar de lado. E vamos começar imaginando qual é o elemento de nossa tabela. Ou seja, se voltarmos aqui no data table e lá em cima, na verdade, nós temos que aqui é como se fossem pessoas, né? como se fossem usuários. No nosso caso, estamos trabalhando com estudantes. Qual é o formato dos nossos estudantes? No caso, o que é que os nossos estudantes, o objeto estudantes, por exemplo, eles possuem como atributos? É isso que vamos definir aqui. Eu vou fazer um type estudantes. Nós vamos ter, na verdade, esse estudante, ele vai ter um ID, que vamos entender o porquê disso, qual a necessidade disso posteriormente. Ele vai ter também um nome matrícula, certo? Faz sentido ter um nome e matrícula. E por fim, ele também terá um e-mail. Na verdade, eu vou colocar mais uma informação. Vou colocar o CPF também. Opa! Perfeito. Ou seja, o nosso objeto, entre aspas, estudantes, ele tem esses atributos e vamos começar a trabalhar com esses. Nós precisamos agora também definir quais são as colunas. Isso daqui é uma coluna, isso é uma coluna, isso é uma coluna. Se vermos aqui na estrutura, ele fala para termos uma página separada. Nós podemos sim realizar dessa forma. Inclusive, apenas para ilustrar, vamos começar fazendo dessa forma e depois vamos voltar para uma outra forma que talvez facilite um pouco o entendimento.
Bem, então vamos criar a página chamada colunas, um arquivo, na verdade, não página, chamada columns.tsx, e nela vocês vão colar esse código aqui. Nós vemos que estamos encontrando muitos erros e vamos entender o porquê desses erros na próxima aula. Essa aula acabou ficando grande, 15 minutos. Na próxima aula vamos voltar para entender o que é isso, o porquê dessa estrutura ser dessa forma e como conseguimos colocar isso na nossa tabela.